Fala galera, beleza? Pedro aqui no Multiverso Matemático. Bem, o assunto de hoje, o vídeo de hoje vai se tratar sobre um assunto de contagem, né? O princípio da inclusão e exclusão, para quem gosta de combinatório. Bem, então se tu gosta, se tu quer mais vídeos como esse, curte, compartilha, liga as notificações, envia para os amigos, bora lá. Bem, vamos falar um pouco do princípio da inclusão e exclusão. Inicialmente, vamos fazer para dois conjuntos, para os conjuntos A e B. Eu vou definir x, y, z não como elementos, tá? Eu vou definir aqui x, y, z como x vai ser a quantidade de elementos em A que não estão em B, z vai ser a interseção dos dois, a quantidade de elementos que está nos dois, e y vai ser a quantidade de elementos que só está em B, mas não está em A. Intuitivamente aqui, se você olhar para um conjunto de dois, se olhar só para dois conjuntos, você sabe me dizer a quantidade de elementos da união tranquilamente. Se você olhar para cá, você sabe dizer que a quantidade de elementos é x mais y mais z. O princípio da inclusão e exclusão, ele só vai te dar uma forma mais analítica, uma forma mais direta de calcular, sem você precisar saber informações tão relevantes como x é a quantidade de elementos que está em A, mas não em B. Se você simplesmente souber a quantidade de elementos de A e B e a interseção, fica bem mais simples. O princípio da inclusão e exclusão diz que N de A união B vai ser N de A mais N de B menos a interseção. De onde vem isso? Bem, essa ideia inicialmente ela é bem intuitiva. E para passar para os próximos, para mais conjuntos, né, você pode usar a ideia de indução. Mas intuitivamente aqui, você pode pensar, a gente pode inspecionar isso da seguinte maneira. Quem é N de A? Quantidade de elementos que estão em A. Tá? Então, x mais z. Né? Mas, quem é NB? NB é a quantidade de elementos que estão em B, ou seja, y mais z. Né? Menos a interseção dos dois, que é z. Então, intuitivamente, até o nome agora começa a fazer sentido. Né? A gente soma a interseção duas vezes, ó, z e z, e retira ela uma vez. A gente não vai contar duas vezes. A gente não quer contar nada aqui duas vezes. A gente quer saber quanto é que é A união B. Então, o princípio da inclusão e exclusão, ele se trata disso, a rigor. Ele pega vários conjuntos e usa essas técnicas de ficar somando interseção e tirando interseção até você obter o resultado desejado. Tá? Eu não vou fazer a demonstração por enésimo, mas eu vou mostrar aqui só como fica a cara para quando tu tem 3 ou 4 termos. Tá? Para 3 termos, que é esse caso aqui de cima, aqui a gente tem que n de A1 união A2 união A3 seria n de A1 mais n de A2 mais n de A3, menos n da interseção dos dois, né? N de A interseção 2, A1 interseção A2, A1 interseção A3 e A2 interseção A3, e mais a interseção dos três. E por A4, mesma coisa. Então sempre faz assim, ó. Tu soma os conjuntos, tira a interseção 2 a 2, soma 3 a 3, tira 4 a 4, soma 5 a 5, e assim vai até acabar os conjuntos. Pedro, isso ajuda mesmo? Porque aparentemente, né, tu pode pensar assim, caramba, vou ter que contar todas as parcelas. Você vai contar todas essas parcelas, mas você vai ver que elas são bem mais simples do que o problema inicial. Normalmente elas são bem mais simples que o problema inicial. É isso que a gente vai ver nos dois exemplos que a gente vai fazer. O primeiro exemplo é um exemplo inicial. A gente vai fazer só com dois conjuntos. E o segundo exemplo é um exemplo da prova do INE, tá? De 2007 2008, que é uma prova, que é uma questão que tem 5 conjuntos. Então, aparentemente é bem mais complicada, mas não é não. Bem, vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3 ou 7? Bem, eu vou falar o seguinte, ó. A é um subconjunto desses inteiros, né? São números entre 1 e 1000, tais que, então é o seguinte, A é o conjunto, é o subconjunto desses números, tais que são divisíveis por 7, por 3. E B
é um subconjunto tais que... É um subconjunto disso aqui, né? Tais que são divisíveis por 7. O que eu quero? Eu quero A união B. Eu quero que são divisíveis por 3 ou por 7. Então, vamos lá. Quem é N de A união B? Simples. Como é que vai ficar isso aqui? Quem é N de A? N de A. Quem são os números entre 1 e 1000 que são divisíveis por 3? A gente pode usar que é a parte inteira de 1000 sobre 3, né? Mas, quem é NB? Os números entre 1 e 1000 que são divisíveis por 7. A gente parte inteira de 1000 sobre 7. Menos a interseção. Quem é a interseção? A interseção são aqueles números que são divisíveis por 3 e por 7. Ou seja, por 21. Ou seja, a interseção vai ser 1000, a parte inteira de 1000 sobre 21. Esse número aqui dá 333. Esse número aqui dá 142. E esse número aqui dá 47. Se você fizer a continha, você vai encontrar que esse número aqui é 428. Bem mais simples do que sair caçando cada um dos números, né? Aqui você ainda poderia ser tentado a fazer isso, né? Fazer outra solução. Mas quando a gente trata um problema com mais conjuntos, como que a gente vai fazer agora, essa ideia não é tão mais... Essa ideia de princípio da inclusão e exclusão ela é matadora. Vamos lá para o outro problema, que é o problema do IME. O problema fala o seguinte, ó. Problema 2007-2008, tá? Problema 5. 5 equipes concorrem em uma competição automobilística, em que cada equipe possui 2 carros. Para a largada, são formadas 2 colunas de carro lado a lado, de tal forma que cada carro da coluna da direita tem ao seu lado, na coluna da esquerda, um carro de outra equipe. Determine o número de formações possíveis para a largada. Ou seja, a gente tem 5 equipes aqui. As equipes 1, 2, 3, 4, 5. Cada equipe tem 2 pilotos. E o único problema aqui é que se o piloto 1 estiver aqui, o outro piloto 1 tem que estar em qualquer outro lugar. O outro piloto da equipe 1 tem que estar em qualquer outro lugar, exceto esse, né? Eles não podem ficar lado a lado. Então não pode haver 2 pilotos de uma mesma equipe lado a lado. O que a gente vai fazer? Eu vou quebrar o nosso conjunto em vários conjuntos. Eu vou falar o seguinte, ó, defina AK como o conjunto das possibilidades de 2 pilotos da mesma equipe, K, estarem lado a lado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esses 5 conjuntos, né? O A1, A2, A3, A4 e A5. O A1 é o conjunto de possibilidades de largada que os pilotos da equipe 1 ficam lado a lado. O A2 é o conjunto que o 2 fica lado a lado, né? A equipe 2 fica lado a lado. E assim vai. Mas, Pedro, cuidado, tu leu errado, né? Porque a gente quer justamente o contrário. Mas calma, pensa o seguinte, se eu contar esse conjunto, se eu contar A1, união A2, união A3, união A4, união A5, o que é que eu estou contando? Eu estou contando todos aqueles conjuntos, todas aquelas possibilidades que existe um piloto lado a lado, da mesma equipe. Se eu tirar do total, sobra justamente o que eu quero. É o princípio da complementação. Então, por enquanto, a minha meta é conseguir calcular N de A1, união A2, união A3, união A4, união A5. Porque, se você perceber, isso é justamente o contrário do que eu quero. Na combinatória vai ter muito disso, né? Para você calcular uma coisa, você tem 2 possibilidades. Ou você calcula essa coisa diretamente, ou o complemento dela, né? Justamente o contrário. Aqui a gente vai usar essa segunda estratégia. Mas bora lá, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer o princípio da inclusão e exclusão com 5 conjuntos, né? Caiu no IME. Bora lá. Vamos pensar o seguinte, ó.
essa primeira parcela aqui, ó, somatório de NA1 mais NA2 mais NA3 mais NA4 mais NA5. O que é isso aqui? São as possibilidades em que a equipe A1, a equipe A2, a equipe A3, a equipe A4, a equipe A5, uma delas tem os seus pilotos lado a lado. Tá? Então, primeiro vou escolher o seguinte, qual é a equipe que tem os pilotos lado a lado? Eu posso escolher isso de 5, escolhe de uma maneira. Depois de escolher a equipe, eu tenho que escolher qual a fila que essa equipe vai ficar. Né? Então, eu tenho 5 possibilidades. Qual a fila? Eu tenho 5 possibilidades. Vezes. Depois de escolher a fila, faltam 8 pilotos. E os 8 pilotos eu posso simplesmente perguntar. Tanto faz como é que vai ficar os outros 8 pilotos. Né? Então, os outros 8 pilotos vai ficar de 8 fatorial formas. Né? Permutação de 8 objetos diferentes. Né? Vezes, aqui cuidado, né? Até agora eu garanti que os 2 pilotos estão lado a lado, mas pessoas sempre são objetos diferentes da combinatória. Então, se os pilotos estão assim ou assim, são 2 casos distintos. Então, eu tenho aqui multiplicar por 2. Né? E essa é a primeira parcela da nossa inclusão e exclusão. Esse valor aqui vai dar 2 milhões, tá? A 16 mil. Pronto, 2 milhões e 16 mil. Beleza? Agora vamos para a segunda. Na segunda, a gente tem a interseção 2 a 2, ou seja, 2 equipes agora ficam lado a lado. Vamos lá como é que vai ficar, né? A gente tem que escolher quais são essas equipes. 5 escolhe 2 maneiras. Depois a gente tem que colocar quais são as filas que essas equipes ficam. A primeira equipe eu posso dizer que ela tem 5 possibilidades e a primeira então e a segunda equipe tem 4. Quais filas que elas vão ficar, né? Tenho que permutar os restantes dos pilotos, né? Faltam 6 pilotos, aqui só foram 4. 6 fatorial. E lembrando, dentro da mesma equipe, eles podem ficar trocados, né? Eles podem trocar as colunas. Então, como são 2 equipes, aqui fica 2 ao quadrado. Né? Quanto que dá isso aqui? Eu já tenho esse resultado aqui. Fica 576,000. Como que fica agora o somatório da interseção 3 a 3? Mesma ideia, né? Mesma ideia. Eu tenho que escolher quais das equipes. Depois de escolher das equipes, eu tenho que escolher quais filas elas vão ficar. É um arranjo, né? A primeira tem 5 possibilidades, a segunda tem 4 possibilidades, e a terceira tem 3 possibilidades. Tenho que permutar os restantes dos pilotos, que são 4 fatorial. Né? E os pilotos das equipes que a gente escolheu, a gente tem que decidir as colunas, né? Vai ficar assim ou assim. Então, 2 ao cubo aqui, né? Que são 3 equipes. Esse número aqui vai dar 0,0. Vai dar isso aqui, 115.200. Ok? Continuando aqui, a interseção agora 4 a 4, como vai ficar? Segue análogo, né? Eu tenho que escolher as 4 equipes. Depois de escolher as 4 equipes, a gente arranja essas equipes, né? A primeira tem 5 possibilidades de fila. Depois a segunda tem 4. A terceira tem 3. E a última só tem 2 possibilidades. Vezes os outros pilotos tem 2 fatorial maneiras, né? Só sobram 2 pilotos. Né? E os pilotos que a gente colocou lado a lado tem 2 possibilidades cada, né? Então aqui foram 4 pilotos, então 4 equipes, né? Então fica 2 a quarta, né? Esse valor aqui vai ficar 19.200. 19.200, né? E agora a interseção dos 4, né? Aqui a gente não precisa escolher a equipe, seria 5, escolhe 5, porque as 5 vão ficar, né? Basta agora escolher qual fila cada equipe vai ficar, então 5 fatorial maneiras. Vezes, aqui não tem restante de pilotos, porque todos os pilotos já estão arranjados, né? Mas os pilotos dentre as equipes podem trocar de colunas, então fica 2 a quinta, né? E esse aqui fica 3.840. 3.840. Beleza? Bem, como é que vai ficar então a união, né? A união vai ficar aquela brincadeira de sinais, né? Vai ficar a primeira fórmula, o primeiro valor que a gente calculou, menos o segundo valor,
mais o terceiro valor, menos o quarto valor, mais o quinto valor. É assim que você sempre vai fazer o princípio da inclusão e exclusão. E quanto que dá essa brincadeira, Pedro? Dá isso aqui, tá? 1.539.840. Mas lembra que isso é justamente o que eu não quero. Isso é justamente o contrário do que eu quero. A gente tem o seguinte, ó. O último passo aqui é agora pensar o seguinte, ó. O total de configurações, sem nenhuma restrição, é o que eu quero, que eu vou chamar de x, né? Mais o que eu não quero, né? Que é justamente o que a gente calculou, que é o n de A1, união A2, união A3, união A4, união A5. Então, resta saber agora o quê? Quem é o total. Porque a gente já sabe quanto vale esse cara. O total, pessoal, é simplesmente uma permutação de 10 pilotos em 10 locais, né? Então, o total vai ficar 10 fatorial. 10 fatorial aqui vai ser 362.8800. 3.628.800. Então, aqui o x vai ser aqui justamente a diferença, né? Do total, que é 10 fatorial, menos aquele valor que a gente calculou. Então, vai ser 2.088.960. Então, beleza, pessoal? Então, se gostou, curte, comenta, compartilha. Diz aí o que tu achou do vídeo. Se quiser mais, é só falar aí, tá? Então, galera, até mais então.